Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos felizes porque você está aqui nos acompanhando e assistindo nossos vídeos, mas antes só um recadinho bem rápido. Esse vídeo que a gente faz, esses vídeos de estudos, não substituem em nada aquele momento que você tem na igreja com os seus irmãos. Porque afinal de contas, nós sabemos muito bem que a união entre os irmãos é o que traz o crescimento espiritual. Então, não deixe de ir na sua igreja, vá à sua igreja, por mais que você se sinta desanimado, está meio triste, mas não faz isso não, vai lá, tá bom? Vai, mas não deixe de assistir a gente também, compartilhe o nosso canal, curta, é importante também para o seu crescimento diário fazer esses estudos, seja por meio do estudo da lição, da Bíblia, ou até mesmo assistindo esses vídeos, sempre vão ser enriquecedores. Que Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição em 10 minutos. Hoje nós vamos estudar a lição número 10, Unidade e Relacionamentos Rompidos. E o verso diz assim: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. A lição dessa semana vai tratar de alguns momentos em que a Bíblia registra um desentendimento, uma briga, uma opinião muito divergente e como isso foi resolvido. E o primeiro exemplo que a lição nos traz é sobre Paulo e Barnabé. Nós sabemos que eles tiveram um grande desentendimento que foi a respeito da postura de João Marcos. Então, Wagner, o que você acha que aconteceu nesse momento em que eles se desentenderam a respeito da postura que João Marcos teve naquele momento, ficou com medo, saiu e aí Paulo não aceitava mais que ele continuasse o trabalho? A gente pode enxergar nesse evento algo que a gente faz cotidianamente, que é não respeitar o direito que o próximo tem em ir pela direita ou ir pela esquerda. E, naturalmente, quando eu crio a expectativa de que ele vá por um dos lados, na medida em que ele não faz, eu me decepciono com essa pessoa. E que direito nós temos para nos decepcionar com o próximo? E especialmente naquilo que se refere à vida cristã. Vamos pensar o quanto Jesus tem de motivos para se decepcionar comigo. Pois é. Será que o comportamento dele, a reação dele é semelhante à de Paulo nesse evento? Ou a nossa, a cada dia da nossa vida? Então, fica claro aqui que eles talvez Barnabé estivesse tentando ali contemporaneizar a situação, aliviar o lado de Marcos, né? E Paulo, turrão no pensamento dele, não foi capaz de abrir o pensamento naquele instante para a possibilidade de Marcos no ministério de Cristo. Verdade. E dois grandes líderes, né, Paulo e Barnabé, os grandes líderes da igreja primitiva, se desentenderam a ponto de se separar, cada um seguiu por um caminho, mas a história vai mostrar depois em alguns textos que com o amadurecimento, com as experiências que Paulo passou, ele começa a enxergar João Marcos novamente como uma pessoa de fé importante na obra. Em vários textos ele vai pede para o João Marcos vir, que eu reconheço. Então a gente vê que também o tempo foi capaz de mostrar para o apóstolo que as pessoas erram, mas que elas podem voltar e continuar servindo. Me veio um pensamento aqui de que quando a gente se converte, né? No meu caso, me converti depois de já adulto, a gente se fecha, né, para aquela coisa de você obedecer ao que Deus está pedindo, ler a Bíblia, ser um bom cristão e tal. E parece que Paulo já tinha passado um pouco por esse processo, mas ele esqueceu de um elemento fundamental, que é a graça de Cristo o alcançou antes de que ele estivesse com esse bom comportamento, antes que ele estivesse na missão, engajado na missão de pregação do Evangelho. E nós também fazemos isso. Eu não me lembro de ter essa paciência com as pessoas. Normalmente é aquele momento em que você convida todo mundo para vir para a igreja e tal. E aí quando as pessoas não fazem, parece que você fala, poxa, estou te chamando para ir para a igreja, vamos conhecer a Deus e tal. A gente não tem essa mesma paciência que Deus tem com a gente. É verdade, é verdade. E depois, com o tempo, ele mesmo vai passar por essa experiência, vai contar e vai viver um outro momento de rompimento, que é a história de Onésimo e Filemon. Existe uma carta, Filemon,
nós conhecemos do apóstolo Paulo, se dirigindo a ele, a Filemon, intercedendo por Onésimo. Onésimo era um escravo que tinha fugido do seu senhor, Filemon, e encontrou-se com Paulo. E ali ele se converte e se torna um grande apoio. Mas Paulo, querendo ser justo, querendo fazer as coisas da forma correta, pede para Onésimo voltar para o seu dono e para Filemon aceitá-lo. Aí a gente vê mais um momento em que houve um rompimento, uma decepção, né? O dono, vamos dizer assim, Filemon como dono daquele escravo, que sentimentos que ele tinha e como Paulo vai interferir para que ele aceite. Como que você vê esse outro momento aí de rompimento e aceitação novamente? Há muito tempo atrás eu li essa história e fiquei pensando, e pensei sobre ela, e a gente não tem todos os elementos das histórias que a gente lê, né? Sim. Mas ficou muito claro ali o interesse de Paulo em interceder por Onésimo. E vamos tentar voltar, né, para o contexto. Ele era um escravo, o escravo não tinha direito algum, o seu dono tinha todos os direitos sobre ele, e ele foge, por motivos que a Bíblia não relata, a gente não sabe, mas ele foge, vai para algum lugar, encontra um cara chamado Paulo, que apresenta um Deus chamado Jesus, que morreu por ele e está interessado na sua salvação. Poxa, e ele se impressiona e ele, sendo ali meio que um discípulo de Paulo, ele começa a ser útil para a causa de Deus. Ao ponto de Paulo reconhecer nele uma pessoa que tinha muito valor para o Evangelho. Sim. Ao ponto de ele voltar para um amigo dele e dizer, olha, esse teu escravo que te traiu, que te abandonou, aceita ele em meu nome, porque ele é uma pessoa muito útil para a causa de Deus. Que lindo. Foi uma intercessão com muito envolvimento, muito comprometimento. É como a gente fazer uma recomendação para alguém para uma vaga de emprego. Você não faz isso sem que você tenha algum nível de confiança significativo. E de intimidade, né? E Então, coloque ali, vamos dizer, sua mão no fogo por ele. Tanto que Paulo diz assim, se ele tiver alguma dívida com você, põe na minha conta. põe na minha conta. Assumo tudo por ele. Bem isso, né? Como é legal você poder dizer por alguém, põe na minha conta que eu garanto. Eu garanto. Que maravilha ter esse momento aí de... Jesus faz a mesma coisa diante de Deus. Essa reconciliação. Põe na minha conta que esse eu resgatei. Isso é muito bom mesmo. E nós vamos também ver alguns outros momentos da igreja em que as pessoas dentro da igreja, elas diziam, não, mas eu conheci o evangelho através de Paulo, não, foi Apolo que me batizou, o outro, e ali havia um certo desentendimento entre eles. E mais uma vez a gente volta para a unidade. O que você acha que pode ajudar as pessoas nesse momento que elas têm essa dificuldade de diferenças entre a doutrina, aquilo que ela acredita, o que ela acha, o estudo dela, como que isso pode ser resolvido? O que a lição aqui está mostrando para a gente? A lição não trouxe, mas eu me lembrei do caso de João Batista, quando ele estava preso e os discípulos foram até ele dizer, olha, tem um profeta aí chamado Jesus e ele está crescendo, hein? E João Batista, entendendo o contexto que ele estava inserido, ele diz, é importante que ele cresça e eu diminua. Agora, enquanto membros de igreja, de cristianismo, nós queremos fazer grandes coisas para Deus. Existe essa realidade no nosso coração. Mas isso não pode ser por nós mesmos. Porque toda vez que isso acontecer, eu vou ser um ferrenho defendedor do meu território, do meu público, de quem eu conquistei. E o foco não é esse. O foco é que nós sejamos grandemente usados por Deus para a honra e glória dele. Sim. E que se eu tenho esse sentimento de que eu estou fazendo um discipulado, a gente já tem que parar e pensar. Porque o espírito não é esse. O espírito é que a gente alcance muita gente para Deus, sim, e que o meu ministério de missão seja bem desenvolvido, o teu de ADRA seja bem desenvolvido, da música, enfim, todos os ministérios na igreja são relevantes para a causa de Deus. Sim. Não existe um que seja mais importante que o outro. Então, os dons que Deus nos concede para a vida espiritual, ele tem que servir para nos unirmos e não para separarmos. Concorrermos uns com os outros. E a gente vai terminar agora com um assunto muito delicado, mas que a lição toca, que é fundamental, a questão do perdão.
o Wagner já falou, que o nosso exemplo é Jesus. E Jesus, quando estava na morte, na cruz, sofrendo, disse: Pai, perdoe-lhes. Pediu perdão por aquelas pessoas. Como você vê que o perdão muda aquela pessoa que está pedindo o perdão? Como que você entende essa questão do perdão nos relacionamentos? Olha só, é uma lição muito dura para a gente. Porque nós perdoamos, sim, quando você pisa no meu pé e me pede desculpas. Eu te desculpo. Mas se você não pedir desculpa, a minha tendência é a de não te desculpar. E me ignorar, né? E ficar chateado com você, Sim. porque você pisou no meu pé e nem deu bola para a história. E Deus não, Ele simplesmente nos perdoou, Ele nos, como o versículo inicia, né? Ele nos perdoou antes de mais nada. Sim. Isso para nós não é tarefa fácil. Entretanto, esse é o desafio. Não dá para a gente virar para a graça de Cristo e dizer que não é isso que a gente tem que aprender a fazer. Pela graça dele, pelo Espírito e com o amor dele, nós temos que aprender a perdoar sem mesmo que a pessoa venha até nós pedir perdão. Porque ele não exige isso de nós. Imagina se ele fosse esperar Adão virar para Deus lá no Éden e falar: Senhor, eu pequei. Eu errei. Aconteceu uma coisa aqui, assim como no Éden, Deus vem primeiro. E para nós essa é uma lição que precisamos praticar. Eu acredito no exercício disso, porque naturalmente eu não vou fazer. Eu não vou virar de uma hora para outra e ser um grande perdoador. Eu preciso, em primeiro lugar, viver, reconhecer que Deus fez isso em mim. E Ele fez isso na vida de cada um de nós. E depois, eu preciso compartilhar isso com você, com o meu próximo, com aquele que está pisando no meu calo. E sem esse exercício e sem essa experiência, não dá para a gente dizer que a gente está dividindo do amor dele. Porque ele é assim. É verdade. Lembrando sempre, a oração de Jesus diz: perdoa, né, que nós possamos perdoar como nós somos perdoados. Que você tenha uma ótima semana.